Na suinocultura moderna, o equilíbrio entre produtividade, bem-estar animal e exigências de mercado é cada vez mais desafiador. A castração tradicional, apesar de eficiente, levanta questões de manejo, dor e desempenho dos animais. É neste contexto que a imunocastração surge como uma solução inovadora, trazendo benefícios produtivos, sanitários e econômicos para produtores, indústrias e consumidores. E agora, com a chegada da Linvac, a nova vacina da Ouro Fino Saúde Animal, esse processo ganha ainda mais eficiência, segurança e viabilidade para o setor. Fala turma, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Granja 360, o seu espaço de troca, experiência e aprendizado na suinocultura. Hoje nós vamos falar sobre um tema e sobre uma tecnologia muito importante que vem transformando a forma dos manejos e da suinocultura, a imunocastração. E nós não estamos sozinhos nesse bate-papo, não é, Leonardo? Seja muito bem-vindo, Leonardo. Obrigado, Vitor. Cara, eu acho muito interessante esse assunto, tratar sobre tecnologia, poder trazer para o público uma nova tecnologia, uma coisa que já está aí no mercado, mas que às vezes muitas pessoas não conhecem, até porque o mercado, né, Vitor, ele tem se tornado cada vez mais exigente. Pensando em produção animal, pensando em suinocultura, o mercado cada vez mais exigente e a gente precisa se adaptar, pensando em bem-estar animal, pensando em segurança dos animais, em um mercado que está expandindo e a gente precisa otimizar os processos. Exatamente. A imunocastração ela vem como uma ferramenta fundamental para que a gente consiga aí transformar e revolucionar o setor. Vitor, acho que vamos chamar o pessoal de extrema importância para que eles não deixem de nos seguir nas redes sociais, tá? YouTube, Spotify, Instagram são as nossas principais redes sociais. Se você procurar por granja.360, você encontra todas as redes sociais. Se inscreve no YouTube para não perder nenhum vídeo. Tem os cortes ali semanalmente no Instagram também. E faz total diferença, né, Vitor? Maravilha, exatamente, Leonardo. E lembrando, pessoal, também tem um link de um formulário aparecendo tanto no Spotify quanto no nosso Instagram para construção daquilo que nós temos aí para o ano de 2026, né, Leonardo? Esse ano de 2025, primeira temporada aí quase no seu encerramento, né? Estamos para finalizar o ano. Mas para 2026 tem muita novidade vindo aí e a gente conta com a contribuição e com o apoio do pessoal que tem nos acompanhado aí nas redes sociais, né? É isso aí. Falando em contribuição e apoio, a gente não poderia deixar de oferecer esse episódio também para as nossas patrocinadoras oficiais. Que a gente tem, então, a Zooprofit, que vem transformando as bases da natureza em inovações tecnológicas para a produção animal. A Guide, Gestão e Desenvolvimento, que é a mentoria que você precisa para transformar a sua equipe em uma equipe de excelência. A Auster, Nutrição Animal, precisa e ágil. E também a Topix Norsvin, que é a empresa de genética suína mais inovadora do mundo. Posso, Leonardo, então fazer as honras de chamar o nosso convidado aí? Vitor, fica à vontade. Maravilha, vamos lá então. Ele que é médico veterinário com mais de 14 anos de experiência em empresas de diferentes segmentos aí, tanto nas agroindústrias, na empresas de nutrição animal, laboratórios. Atualmente, ele lidera a área de produtos da Ouro Fino Saúde Animal, tá? Contribuindo aí para o desenvolvimento de soluções e direcionando aí a produção de suínos, gerindo estrategicamente aí todo o portfólio e a condução do posicionamento da marca. Ao longo aí da carreira, ele adquiriu conhecimento técnico, comercial e de marketing, além de 2 pós-graduações voltadas à área de produção, saúde e manejo de suínos. E vem trazendo aí para nós uma visão ampla de negócio. Seja muito bem-vindo, Thiago Salomão, ao nosso podcast Granja 360. Beleza, boa. Muito bom estar aqui. Agradeço de antemão o convite. É um prazer sentar nessa cadeira aqui que colegas renomados da suinocultura já teve, né? O Lucas aí, Torido recentemente, a Luana, o Tom, né? O professor Alberton. Então é
É uma honra estar aqui e vamos bater um papo legal nesse podcast aí. Thiago, a gente agradece imensamente a sua participação, trazendo uma revolução aí, uma tecnologia muito importante para a produção animal. A gente fica muito agradecido pela sua participação. E com isso eu quero te ouvir um pouco mais, Thiago. Como você iniciou na suinocultura? Conta um pouco mais da sua carreira. O Vitor leu o seu super currículo aqui, um baita currículo, né, cara? Realmente é um cara que a gente vê que tem uma visão muito ampla do negócio. Mas como você começou na suinocultura? Bom, vamos lá. A suinocultura foi despertada em mim lá na faculdade ainda, né? Eu fui agraciado com ótimos professores, Josi Starling, Yusuf, Rabelo, Zé, Ábido, enfim, cara, um mar de professores, não vou falar todos que vou acabar esquecendo, mas tive o privilégio de ter professores que incentivavam muito a prática, além do conhecimento na sala de aula. E eles me incentivaram a estagiar, e numa dessas aí, nos estágios de férias, eu fui fazer estágio com suinocultura lá no interior de São Paulo, Granja Camari, hoje é uma granja, uma indústria importante lá para o estado. E ali eu comecei, e com toda a questão da produção animal, sabe? O reflexo que tudo que acontece dentro da granja, de todas as ações que você faz, o resultado que traz aquela ação que você faz, aquilo me encantou muito. E ali começou tudo, né? E aí, no final da graduação, fui fazer estágio, eu participei de um processo de trainee, né, uma agroindústria importante, e vim fazer o meu estágio curricular aqui na região, né, ali em Toledo. E ali começou a minha carreira, dali então aí foi extensão rural, depois eu participei, fiz a participação em algumas empresas aí, como o Vitor comentou, e aí a suinocultura entrou, não saiu mais. Bacana, cara. A suinocultura, ela realmente puxa a gente para dentro dela e é muito difícil o cara querer sair da suinocultura, né? Ô, Thiago, mas eu queria ouvir de você, que está aqui hoje representando a Ouro Fino, como que a empresa Ouro Fino, ela decidiu realmente, e o que motiva? É muito uma pergunta de praxe que a gente traz aqui no nosso podcast, essa questão da motivação. O que motivou a Ouro Fino a realmente investir em uma nova vacina de imunocastração aí no mercado? Olha, a Ouro Fino é uma empresa que ela tem no seu DNA essa questão de inovação. É uma empresa formada pelo senhor Jardel, senhor Norival, né, que foi fundada lá no interior de São Paulo, então uma empresa nacional, hoje uma gigante da saúde animal. E esse DNA de inovação, com certeza, foi um dos motivadores, né? Nós temos como propósito reimaginar a saúde animal, alguns pontos dos nossos valores, né? Cuidar das pessoas, conectar com o mundo, jogar para ganhar. Então, nesse contexto de propósito, valor, o DNA que tem a empresa, a gente percebeu que o mercado estava necessitando de uma nova tecnologia, de um novo produto, de uma nova opção para o mercado. Então, isso que motivou a Ouro Fino investir, né, tempo, recurso financeiro, enfim, todos os seus recursos ali para trazer uma vacina de imunocastração para o mercado da suinocultura. Perfeito. Ô, Thiago, entrando nesse assunto de imunocastração, pode ser que quem nos acompanha, talvez esse termo imunocastração seja a primeira vez que esteja ouvindo, talvez o nosso público de estudante, nosso público de pessoal da área técnica, também produtores rurais que nos acompanham, né, suinocultores, tanto da região do Paraná quanto de todo o Brasil. E eu gostaria de explorar um pouco mais esse assunto, imunocastração. O que é essa palavra, Thiago? Imunocastração, como que ela funciona no organismo do suíno? Se você puder explorar um pouco mais esse termo aqui, junto conosco. Vamos lá. Para a gente entender um pouco de imunocastração, vamos ter que voltar um pouquinho no tempo. Certo. Né? A castração cirúrgica, né, a prática que era feita antigamente, tem registros de castração cirúrgicas de 3, 4 mil anos antes de Cristo. Né? E se castrava o suíno macho, né, então inteiro, né, que se castrava o animal com o objetivo de tirar o odor que ele apresentava após a cocção, né, o cozimento da carne do suíno macho inteiro. Certo. Então era uma prática que era realizada, ainda se realiza em algumas regiões no país, né,
a castração cirúrgica. E a imunocastração ela veio basicamente para substituir a castração cirúrgica, porque ela traz uma série de benefícios que a gente pode ir conversando ao longo do nosso bate-papo aqui. E o termo imunocastração é porque ela é uma castração imunológica, né? Então, como que a vacina ela funciona no organismo? Como é que a imunocastração funciona no organismo do animal? Basicamente, a vacina ela faz o seu efeito e o sistema imunológico do suíno ele produz o anticorpo, que é uma substância, que ele vai bloquear um dos hormônios responsáveis pela cadeia de vários outros hormônios. Né? Então, ele, na verdade, bloqueia esse hormônio e, dali para diante, a cadeia de hormônios que seria produzida, ela cessa. Né? Então, ela faz a inibição da produção de alguns hormônios responsáveis pela produção do tal odor. E aí ela tem a função muito semelhante, mas muito semelhante à castração cirúrgica. Legal, interessante. Esse ponto dos hormônios, né? É aquele famoso escatol e... Como que é o outro? Androstenona. Androstenona, exato. Eu estudei um pouco disso na faculdade e ainda lembro. São uns nomes meio complexos, né? Você é podcaster agora. Não, show de bola. Ô Thiago, e assim, pra mim, tá? Eu posso estar errado, mas a castração cirúrgica, ela pode ser considerada como se fosse a máquina de escrever na era da inteligência artificial, né? É uma tecnologia já um pouco antiga, como tu comentou, 4.000 anos antes de Cristo já se ouvia falar em castração cirúrgica, né? E esse termo ele ficou um pouco em desuso perante as novas tecnologias que nós temos hoje, como a própria imunocastração que nós estamos comentando aqui, né? Quais são aí as principais vantagens em relação, né, da imunocastração em relação à castração cirúrgica? Relação interessante que você fez aí, né? A tecnologia, eu acho que é um pouco disso, né? Dessa questão comparado com a castração cirúrgica. E só fazer um ponto aqui importante, a gente fala de hormônio, né? E é importante, como você comentou, sobre o público, né? Para ficar sintetizado que nós estamos falando de hormônio natural do animal, que ele produz, né? Perfeito. A vacina não é um hormônio, não é um antibiótico, né? Ela é uma vacina. Acho que é importante ressaltar essa questão. E a gente trabalha com... Assim, a imunocastração ela traz vários benefícios. Mas, basicamente, vamos falar de 3 grandes propostas de valor que a imunocastração traz. Uma delas é o bem-estar animal, né? Sem dúvida, melhor a gente fazer uma imunização através de uma aplicação subcutânea do que uma castração cirúrgica, né, que é mais invasiva. Os benefícios zootécnicos, aí falando de conversão alimentar, GPD, e também uma proposta de valor interessante e importante é a qualidade da carne. Então, eu costumo dizer, né, e é fato, que a imunocastração é uma tecnologia que ela traz benefício de ponta a ponta. Né? Ela traz benefício lá desde a UTL até a comercialização do produto final, que é um produto de maior qualidade comparado com o animal castrado cirurgicamente. Excelente. Ô, Thiago, e você comentou que ela traz realmente esse benefício para os índices zootécnicos ali das granjas, né? Você pode descrever mais como que ela realmente pode trazer um benefício em conversão alimentar, em um ganho de peso e ali para finalizar no rendimento de carcaça, na qualidade da carcaça em si? Como que ela age e pode beneficiar nessa situação? Léo, vamos lá. É interessante a tua pergunta, importante, né? Entender como que tudo isso funciona. A indústria produtora de carne, ela sempre almejou aproveitar o macho inteiro, utilizar o macho inteiro. Por quê? Ele é mais eficiente em termos de zootécnica, qualidade de carne, né? Do que a fêmea e do que o macho castrado cirurgicamente. O animal, quando ele fica inteiro por mais tempo, e na imunocastração ele fica praticamente inteiro quase a vida toda dele, né? Só lá no finalzinho que ele vai ser imunocastrado, depois da segunda dose, no protocolo da vacina, ele tem o crescimento normal, com toda a produção hormonal normal, e isso faz ele ser mais eficiente, tanto zootecnicamente como questão de deposição de carne magra.
É um animal que Perfeito. tem todo o seu funcionamento, né? Toda essa fisiologia normal, que não tem interrupção lá na maternidade da produção hormonal e de outras substâncias, faz com que haja deposição de carne magra, né? E ele seja mais eficiente zootecnicamente. Excelente. E pensando no bem-estar animal, Thiago, como que ela pode, essa tecnologia, ela pode... Isso é um tema que está muito em alta, né, na suinocultura, o bem-estar animal. Por que que a imunocastração, ela transforma essa palavra e ela realmente encaixa uma coisa na outra ali com o bem-estar animal? É outra ótima pergunta. Você foi muito feliz, né? Bem-estar animal é um assunto que está aí, né? É mais do que atual. Já faz um bom tempo que se vem colocando bem-estar animal na produção e a vacina vem muito de contra a esse tema. Né? Imagine você a diferença. E aí, às vezes, eu estou em clientes e acabo abordando, falando, tem muita gente jovem que entra no mercado agora, né, que está no mercado 5 anos, 6 anos e já está numa agroindústria, né, e talvez não passou por uma castração cirúrgica e não sabe exatamente como é. Às vezes nem estudou isso na faculdade, porque a imunocastração já é uma coisa que tem uma dominância interessante. Mas imagine você castrar um animal sem analgesia, né? Então, é uma cirurgia, né? Então, faz uma incisão, faz a retirada dos testículos ali e essa incisão, ela fecha por segunda intenção. Né? Então, quando a gente vai para o bem-estar animal, é estresse, dor, né? Uma segunda intenção fica susceptível à infecção, maior uso de antibiótico. Quando você vai para a imunocastração, isso não existe, né? Então, você usa uma castração imunológica com aplicação de 2 injeções subcutâneas. Então, quando a gente põe na balança e olha isso pelo lado do bem-estar animal, você vê que a balança para o lado da imunocastração, ela pesa muito mais. E quando se fala em custo, eu acho que é bem importante a gente fazer o comparativo do manejo, né? Como bem o Thiago comentou, uma castração cirúrgica, tu tem o tempo de manejo, de você pegar o leitão, fazer a castração, então ter um funcionário a mais, uma equipe a mais para fazer um trabalho e fazer ele no tempo errado, vamos dizer, né? Porque tu vai fazer ele num leitão pequeno e aí tu perde toda a eficiência produtiva dele ao longo da vida. E na imunocastração, o manejo fica bem mais simples e bem mais ágil, que fica à base de uma agulhada, né? Então é bem interessante. Ô, Thiago, eu queria explorar um pouco mais quando tu fala em qualidade de carne. A gente sabe, até quando eu comentei contigo, foi porque eu participava do grupo de estudo da professora Ana Maria Bride, em Londrina, e a gente trabalhou muito com imunocastração lá, né? Na época de estágio, iniciação científica e tudo mais. E um ponto importante que tu comentou é a qualidade da carne, né? Porque tem pessoas que não sentem o odor, né? Mas tem pessoas que sentem, a grande maioria. E aí a gente se depara com esse gosto que acaba tendo na carne quando o processo não é bem feito, né? Ou quando não é castrado, quando não é imunocastrado, enfim. Eu queria que tu explorasse um pouco mais a importância, né, de uma boa imunocastração, de um bom processo para a qualidade da carne e até para o mercado consumidor, para exportação, enfim. Se tu puder explorar um pouco mais essa questão da importância da qualidade da carne no processo de imunocastração. Ô, Vitor, a professora Bride foi uma grande parceira nossa lá, a gente faz alguns trabalhos com ela, um abraço aí, professora. Olha só, a qualidade é uma coisa que não pode ter erro, né? E nesse contexto, dentro da imunocastração, um processo bem feito é super importante. A imunocastração, diferente de uma imunização contra algum patógeno, né, não pode ter falha nenhuma. Não que contra o patógeno possa ter, mas se ela ocorrer, o impacto não é tão grande quanto a questão da qualidade da carne. Então, a gente fala que é uma imunização individual. Então, o processo é muito importante. Então, fazer a aplicação correta, no volume correto, no local correto, sem estressar os animais, isso tudo vai interferir na qualidade da carne. E o resultado, né, que é o animal inteiro, praticamente a vida toda dele, faz a questão da qualidade da carne também ser diferente. Ela fica uma carne mais magra, como já foi citado, né, uma deposição de gordura menor comparado
ao castrado cirúrgico, e é uma carne que ela não perde as características positivas quando se tem a imunocastração, né? A relação de perda de qualidade com PSE, né? Uma carne que ela dura mais, ela tem até um shelf life, que a gente fala, um tempo de prateleira até maior comparado com a castração cirúrgica. Então, está muito relacionado, esse processo está muito relacionado a essa questão da qualidade da carne. Legal. Só uma pergunta, Thiago. Você comentou ali da otimização de tempo, até o Vitor complementou também. Pensando um pouco do lado financeiro, talvez seja uma pergunta, assim, uma curiosidade que realmente surgiu agora. Para pequenos produtores, pequenas produções individuais, tem alguma recomendação? Assim, você comentou toda a questão do bem-estar animal, mas pensando para a ótica financeira, a partir de quantas matrizes, a partir de quantos animais já valeria a pena, então, a gente sair da castração cirúrgica para a imunocastração? Você tem essa informação? Olha, assim, na minha visão, eu não tenho um número mínimo que ele tem, né? O benefício zootécnico que a imunocastração traz, ele é para qualquer para qualquer tamanho de produtor. E qualquer tipo no sentido de ser de agroindústria, de ser um produtor independente, que está ali mais ligado no mercado esporte. É claro que a comercialização do animal imunocastrado, por ele ficar inteiro até o final, né? Enfim, ele passa por um processo de negociação também com o frigorífico, né? Todo frigorífico que recebe um imunocastrado tem todas as normas, todas as regras que precisam, que regem isso e que precisam ser obedecidas. Desde que o frigorífico aceite o animal imunocastrado, qualquer produtor, qualquer granja, independente do seu tamanho, pode usar a tecnologia, porque o benefício que ela traz não é só o bem-estar animal. Se a gente for falar de alguns números, e a gente pode explorar isso aqui com toda certeza, os benefícios relação do ganho, o ganho zootécnico é muito interessante. É dinheiro direto no bolso do produtor. E tem algum número aí de GPD, conversão, que é fácil? Assim, cara, é certo, tem estudo que aumenta tanto de GPD. A gente vem comentando um pouco aí. Comparativo com a castração cirúrgica, né? A gente tem dezenas de trabalhos, tanto interno quanto fora do país, né? Dezenas de trabalhos que mostram esses benefícios. Vamos falar dos principais, GPD, conversão alimentar. Quando a gente fala de GPD, tem trabalhos que mostram que até 12% melhora no GPD. Quando a gente vai para a conversão alimentar, tem trabalhos que dizem que melhora até... Dizem não, está lá no trabalho, né? Sim. Atestado, né? Mostrando e comprovando que até 10% de melhoria na conversão alimentar. Se a gente fizer uma conta, 10% na conversão alimentar, ou seja, nós estamos falando de eficiência. Estamos falando de menos ração para produzir o mesmo quilo de carne. Exato. Né? E economia direta, economia no direto. Por isso que eu falo que é dinheiro no bolso do produtor. Com certeza. Perfeito, Thiago. E assim, indo da porteira para dentro, um ponto importante que tu comentou é o uso estratégico da imunocastração. É o uso estratégico na hora da primeira dose, da segunda dose, ter toda essa estratégia. E você comentou mais cedo, antes da gente começar a gravação, de que um ponto importante que tu não abre mão é o acompanhamento técnico, é estar no campo, é estar dentro das granjas, e isso é fundamental e faz toda a diferença dentro do processo, né? Thiago, como que a Ouro Fino hoje ela apoia o produtor, a agroindústria, na implementação de um novo processo? Talvez o produtor ali que está lá na castração cirúrgica e vai começar a fazer o processo de imunocastração. Como que a Ouro Fino hoje vem dando suporte e apoio para esse produtor? Vitor, a Ouro Fino tem essa premissa, né, de estar junto com o produtor. E nós, lá da Ouro Fino, nós temos uma equipe técnica especializada em imunocastração e a gente dá esse suporte desde o primeiro contato até a continuidade do processo depois que ele ingressou. Então, mesmo que seja uma transição para o programa de LINVAC, ou seja um programa novo que o produtor está saindo da castração cirúrgica e indo para a imunocastração, nós vamos dar apoio ali já nos primeiros contatos, na transição, fazendo um planejamento para que não tenha impacto negativo, né? Porque é uma transição
de um processo muito importante, né? Os acompanhamentos e a proximidade com o pessoal de programação para entender qual a melhor data das aplicações e depois o fluxo de acompanhamento contínuo, né? Para que o processo seja muito bem feito e que a gente consiga entregar não só a vacina, mas o resultado que ela traz. Perfeito. Tiago, vamos lá. Eu sou produtor rural e eu quero fazer uma dose só. Essa questão de ser 2 doses, qual que é a importância de se fazer 2 doses, o motivo, né, de ter esse processo bem desenhado e bem definido. A gente tem um tempo ali de carência, né? A importância também, se tu puder comentar e explorar um pouco mais, a importância de você fazer a segunda dose, ter esse tempo de carência, não pode abater esse animal. Como que você explica isso para o produtor? Vamos lá, Vitor. Primeiro tem um protocolo. Certo. Tem um protocolo que ele tem que ser seguido para que a vacina responda adequadamente e traga todos esses benefícios que a gente está conversando aqui. Eu quero fazer uma dose. Você não vai ter o benefício, ela não vai funcionar. Para a tecnologia de imunocastração, hoje nós temos, né, vacinas com tecnologia para uma dose, né, 2 doses e tal. Para a imunocastração, como é que funciona? A primeira dose ela vai sensibilizar, ela vai despertar o sistema imunológico do suíno. Maravilha. Né, e preparar ele para uma segunda dose. Essa primeira dose ela não chega a criar células anti-GNRH, né, que bloqueia aquele hormônio que a gente conversou anteriormente, a nível de castrar esse animal. Né? Ela cria o que a gente chama células de memória. Um ponto importante até, Tiago, às vezes, como a gente está muito a campo, a gente acaba lidando com situações... A primeira dose ela não tem uma data definida, um dia específico, né? Porque assim, até, Leonardo, é bem importante a gente comentar isso. A imunocastração, diferente das outras vacinas, ela vem de trás para frente. Tu tem que definir qual que é a data de abate. Isso aí. E aí vir cascateando de cima para baixo, né, Tiago? Exatamente, né? A gente fala que o protocolo a gente desenha de trás para frente. Exato. Né? De acordo com a previsão da data de abate. A primeira dose tem o protocolo básico, né? Então tem os intervalos entre doses mínimo e o intervalo entre a segunda dose e o abate também mínimo, tá? Mas a primeira dose ela tem uma certa flexibilidade, que você consegue antecipar essa primeira dose, sair desse intervalo mínimo, estender um pouco esse intervalo entre as doses, tá? Até para que você tenha flexibilidade lá na frente para poder depois comercializar esse animal. Eu preciso tirar ele antes do que estava programado. Opa, não tem problema. A gente vai e antecipa a segunda dose também. Exato. Não, ele vai ficar mais uma semana. Opa, então peraí. Então eu jogo também, eu consigo ter essa flexibilidade com a data da segunda dose. Né? Legal. E aí, concluindo um pouquinho aquela questão da segunda dose, aí sim é a segunda dose que ela vai fazer a vacina funcionar. E aí só o detalhe é a carência. Né? A vacina em si, ela é carência 0. A gente não pode confundir carência com o tempo que ela precisa para funcionar. Né? Então, o tempo que ela precisa funcionar após a segunda dose é 3 semanas. Tá? A carência é a questão de resíduo e hoje a vacina ela não tem resíduo. Então, hipoteticamente, o vacinador foi na granja e vacinou um animal que vai ser abatido amanhã. Para o consumo não tem problema nenhum, que ela tem carência 0. Mas no protocolo, depois da segunda dose, ela precisa de 3 semanas ali, o mínimo de 3 semanas, para fazer o efeito dela. Perfeito, perfeito. Legal. Interessante. O Vitor, ele trouxe essa pergunta, mas eu acho que é interessante a gente explorar ela, Tiago. Essa questão realmente da assistência técnica. Hoje a Ouro Fino, pensando na Linvac ali, a agroindústria que aderir, começar a realizar a vacinação, a Ouro Fino ela disponibiliza toda essa assistência técnica, acompanhamento, tudo mais, né? Sim, Léo, sim. A Ouro Fino, como eu comentei, nós estamos agora estruturados, né? Nós temos uma equipe dedicada para a imunocastração no campo. Então, qualquer produtor, qualquer agroindústria que aderir ao nosso programa vai ter uma assistência Ouro Fino ali na frente, fazendo toda aquela questão da transição, do acompanhamento, né, daquele estar junto com o cliente para fazer todas as programações, né, as definições de data de vacinação. Então, hoje a Ouro Fino tem uma equipe dedicada para trabalhar com a Linvac no campo. Excelente. Maravilha, é um serviço completo, né? Porque assim, quando a gente fala de vacina, a gente não pode deixar o processo de vacinação de lado, né? Isso aí. É um processo muito importante. Tu tá no campo, tu sabe, Léo. O processo de vacinação ele é
tão importante quanto a própria vacina, né? Claro. E esse trabalho que o Thiago comentou, ele é fundamental e faz toda a diferença dentro do processo produtivo, né, Thiago? Show de bola. Isso aí. Excelente. Pois é, Vitor. Infelizmente, a gente começa a se direcionar para o final de mais uma aula aqui no Granja 360. É uma pena. Eu gostaria de ter muito mais tempo para explorar aqui com o Thiago a imunocastração. Teria diversas outras perguntas. Já fica o convite para o Thiago, para o Ouro Fino, participar em próximas oportunidades, mas a gente vai se direcionando para o final. Eu quero ouvir mais um pouquinho você, tá, Thiago? Mas antes eu queria só reforçar com o público para nos seguir no Instagram, no YouTube, no Spotify. A gente tem um Insight 360 agora toda quinta-feira, né, Vitor? E tá sendo muito bacana, Léo, porque a gente tá conseguindo resumir tudo que nós estamos fazendo aqui no nosso bate-papo do Granja 360 e transformando isso em insight curto, prático, ágil, para quem está no dia a dia. Então, assim, o pessoal tem comentado, tem mandado mensagem e tem sido bem bacana, bem interessante. É interessante, é um áudio curto que tu consegue sair da sua casa, escutar até chegar no trabalho. Você escutou um insight, às vezes é um detalhe que vai mudar o seu dia, vai abrir a mente para uma baita oportunidade, né? Tem a sexta-feira no campo também, né, Vitor? O pessoal manda suas fotos toda sexta-feira pra gente, faz total diferença ali pra gente compartilhar o que é realmente o trabalho a campo, a sua dedicação no dia a dia, tá? Nos siga então no Instagram, @granja.360, se inscreve no YouTube, Granja360, no Spotify também para acompanhar todo o conteúdo. Vitor, quer fazer as honras pro Thiago? Vamos lá, Thiago. Qual conselho que você deixaria para os nossos produtores, para o pessoal da agroindústria que ainda tem dúvida para migrar para esse processo de imunocastração? Vitor, acho que não é um conselho, né? Mas é uma dica, talvez, né? A imunocastração está aí, né? Para quem ainda não utiliza, em algum momento vai utilizar, seja ela pelo benefício que traz ou até pela questão do bem-estar animal, né? A legislação está aí, tem uma questão legal, 2030 vai ser, né, banido a castração cirúrgica sem analgesia. Uhum. Então, a imunocastração ela se encaixa perfeitamente nesse contexto, né? Então, se antecipe a 2030, não espere para o último momento. Chama o pessoal da Ouro Fino, nós temos aí representantes espalhados no Brasil inteiro. Nós estamos à disposição para trocar ideia, tirar dúvida, seja lá qual ela seja, né? Então, venha falar com a gente. Show de bola. Falando em Linvac, então, Thiago, gostaria de agradecer. Já é um sucesso. A Linvac, onde passa aí, tem gerado bons resultados, bons frutos. Tenho certeza que vocês, para os próximos meses e anos aí, tem muito fruto e muito sucesso para colher. Thiago, como que você vê o futuro aí desta nova tecnologia, desse processo sendo implementado? Como que você enxerga esse processo, né, dentro da suinocultura brasileira? O futuro, acho que é esse que a gente conversou um pouco, né? Ainda tem espaço, tem oportunidade, né, para trazer para o produtor benefício, para trazer para o produtor resultado, e vai chegar o momento que ele vai ter que aderir à tecnologia, né? E que esse momento ele seja tranquilo, que seja de uma transição tranquila, e por isso que eu falo, se antecipe, né? Nos chame, vamos conversar, né? Eu acho que a tecnologia tem ainda espaço para alavancar e com certeza ela vai acontecer. E mais do que isso, né, Thiago? Fazer com quem tem o DNA da inovação, né? Tu comentou lá no início, né? A Ouro Fino, ela vem com esse propósito de ser inovador em tudo que faz, e tenho certeza que com a Linvac não vai ser diferente, já é um sucesso, como eu comentei. Então, em nome do podcast Granja 360, gostaria de agradecer, Thiago, agradecer ao pessoal da Ouro Fino. A gente sabe, Thiago, que é uma agenda bem apertada, mas conseguimos estar aqui para gravar esse episódio. Então, em nome do público que nos acompanha, fica aqui o nosso agradecimento, essa aula que tu deu para nós, né, Leonardo? Uma baita aula, Thiago, mais uma vez, como o Vitor disse, muito obrigado a você, o pessoal do Ouro Fino, a equipe de desenvolvimento da Linvac. E, particularmente falando, a gente conhece um pouco do produto e vê que realmente faz a diferença no campo. E, mais uma vez, muito obrigado, viu, Thiago, pela participação aqui. Que é isso, eu que tenho que agradecer o espaço. Vitor, Leonardo, obrigado aí, né, por esse bate-papo. Acho que é importante levar a informação para o campo. Essa forma que vocês estão conduzindo aqui com o Granja 360 é sensacional.
Parabéns pela iniciativa. Estão trazendo o nome aí, a gente comentou um pouco antes, né, Vitor? Trazendo o pessoal de renome aí para bater papo e trazer informação, conteúdo interessante para a gente que está na suinocultura. Então, eu só tenho que agradecer. Obrigado mais uma vez aí. Sucesso para vocês também. Muito obrigado. Thiago. Obrigado, Fechou, pessoal. Leonardo. Valeu, pessoal. Valeu, até o Vitor. próximo episódio. Tchau, tchau.